quero lembrar a todos de que nós marcamos uma reunião com todos aqueles irmãos que foram escolhidos para os cargos deste ano de 2022. Então, todos aqueles que foram eleitos, presidente de departamentos, certo? Todos os nossos irmãos, diretoria, todos deverão estar aqui na quarta-feira, às 19h30, para uma reunião com todos. Também quero avisar aos nossos irmãos, eu vou falar alguns irmãos aqui, procure a nossa irmã Adriana Leite, após o culto, nossa irmã Sara Santos da Hora, Pedro Santos Ramos, Sônia Souza Santos, Roberto Mendes Santos, Caio Almeida Santos, Larissa Miranda dos Santos, Sandro Ribeiro Santos, Railane Ferreira Santos, Beatriz dos Santos Fernandes. Amém? Se alguém não conhecer a irmã Adriana, por favor, se põe de pé aí, minha irmã. Se alguém ainda não conhece os irmãos novos, essa é a nossa irmã Adriana, amém? Então, esses irmãos devem procurá-la após o culto, amém? Não se esqueçam. Também queremos estar apresentando uma criança nessa noite, um casal vizinho meu, da minha esposa, das minhas filhas. Eu quero convidar nosso amigo César, também a sua esposa Jéssica, e estaremos, pode vir meus irmãos, estaremos apresentando a vida da filha deles, a nossa garotinha Elisa. Então estaremos apresentando Elisa nessa noite, consagrando-a ao nosso Deus. Amém, amados? Podem vir, irmãos, se coloquem aqui ao meu lado, por favor. Pode ficar aqui ao meu lado. São os nossos vizinhos e estão nessa noite aqui para apresentar a vida de Elisa. O texto da palavra de Deus aqui no Evangelho de Mateus, capítulo de número 19, a partir do versículo 13, nos diz: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. A igreja evangélica, que atenta para a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, ela não submete crianças ao batismo. Por quê? E eu gosto sempre de explicar, porque nessa noite existem pessoas aqui que não compreendem muito bem isso, entendem de uma outra forma. Porque nós sabemos que, de acordo com a palavra, só deve ser submetido ao batismo aqueles que fazem uma profissão, uma confissão de fé. Então, quando o ser humano, ele tem essa condição, essa consciência de tomar uma decisão para servir a Cristo, a Bíblia diz então que diante da decisão dessa pessoa, ele é submetido ao batismo, por conta do seu arrependimento de pecados. No caso da criança, a Bíblia, o que ela nos dá de base é apenas nós orarmos, apresentando a Deus. O próprio Jesus Cristo, ele foi apresentado a Deus quando criança no templo. Jesus só se batizou aos 30 anos de idade, amém? Só para que todos possam entender nessa noite. Então, quero convidar a igreja que se ponha de pé. Todos irão estender suas mãos em direção aqui à frente. E nós estaremos orando pela vida de Elisa neste momento.
deste casal. Amém, amados? Ainda para finalizarmos, depois estarmos indo para a palavra, eu quero convidar o pastor José nessa noite, juntamente com sua esposa Sônia. Quero convidá-los nessa hora, por favor, meus irmãos, podem subir aqui no altar, ficar também ao meu lado, em nome de Jesus. Aleluias. Os nossos irmãos, amém, queridos, estão há algum tempo nos visitando aqui neste lugar. Pastor José, ele pastoreava ali na cidade de Jaguaquara e também nas redondezas naquele lugar, mas houve a necessidade de vir, voltar para Jiqué, porque eles são daqui, juntamente com sua esposa Sônia, e enquanto, eles ainda não entenderam que existe uma outra direção para a vida deles, e estando aqui sempre conosco, eles resolveram então estar congregando conosco, amém? Então, nessa noite eu quero apresentá-los para que a igreja saiba disso, amém? E que nós possamos estar assim, acolhendo os nossos irmãos da melhor maneira possível, amém? Então, o que é que nós dizemos para eles? Sejam em nome de Jesus, amém? Pastor José, irmã Sônia, fica à vontade aqui neste lugar, que Deus em Cristo continue abençoando, e certamente Deus vai fazer muito na vida de todos nós, amém? Conto com os irmãos, obrigado, querido, fique na paz, amém, glória a Deus. Então, finalmente, nós vamos agora para a palavra do Senhor, e eu convido a igreja para que abram suas Bíblias em Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada, Velho Testamento, capítulo de número 4. Do versículo 1 ao versículo de número 16, nessa noite, com o tema refletindo sobre o comportamento de Caim. Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao 16. Se você observar que tem alguém ao seu lado, um visitante, e que não tem a Bíblia, por favor, quero te pedir para que você esteja assim, compartilhando a sua Bíblia juntamente com essas pessoas, para que elas também acompanhem a leitura da palavra de Deus, refletindo sobre o comportamento de Caim. Capítulo 4 de Gênesis, do versículo 1 ao versículo de número 16. Acompanhe, por favor. Aconteceu Adão a Eva, sua mulher, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas a Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim:
onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças fora da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, na banda do oriente do Éden. Amém? Glória a Deus. Oremos então pela palavra, e depois prestaremos atenção naquilo que Deus tem para nós nessa noite. Senhor Deus, Pai amado, Pai bendito e Deus maravilhoso, continuamos na adoração ao nome do Senhor. Louvamos a Ti, meu Deus, e bendizemos o Teu nome neste lugar mais uma vez. Celebramos ao Senhor por todas as bondades e maravilhas que o Senhor tem feito em nosso favor. Rendemos graças ao Teu nome, Senhor, porque Tu tens cuidado de nós todos os dias, com as nossas fraquezas, com as nossas falhas. O Senhor tem sido fiel a nós e tem, ó Deus, nos ensinado a viver vida de santidade diante do Senhor. Nessa noite, Pai, diante da Tua palavra, nós, ó Deus, iremos aprender sobre, ó Pai, o que nos diz o comportamento de Caim naqueles tempos. Deus, que venhamos estar atentos à voz do Senhor, meu Pai, porque como sempre o Senhor fala conosco neste lugar. O Senhor tem nos ajudado neste lugar, ó Deus, a nos fortalecer espiritualmente, meu Pai. Conduz o nosso coração, conduz a nossa mente a uma adoração exclusiva ao Teu nome nesta noite. Oramos, meu Pai, e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Eu peço aos meus irmãos aí no som que me dê mais um pouquinho só de retorno aí, para a glória do nosso Deus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Texto bastante claro nessa noite. Um texto um pouco, digamos, triste, decadente, porque é assim que, lamentavelmente, nós podemos definir a história de Caim. Uma história triste e decadente. Triste porque o texto nos dá nessa noite a informação de que Caim, infelizmente, tirou a vida do seu próprio irmão. E decadente porque Caim, ao invés de arrepender-se pelo ato praticado, ele afundou ainda mais a sua vida, afastando-se de Deus, o Senhor, que age com misericórdia, um Deus que perdoa-nos por todas as nossas transgressões, ainda que tal transgressão
seja tão bárbara como foi esta de Caim contra o seu próprio irmão Abel. Mas, como a proposta nessa noite é que nós possamos refletir sobre o comportamento desse homem chamado Caim, que tinha o privilégio de servir a Deus e teve o privilégio de conhecer a Deus, infelizmente, teve um comportamento completamente contrário aos desejos, à vontade de Deus para a vida de todos nós, seres humanos. Então nós vamos ser conduzidos a refletir sobre o comportamento desse homem, e esse texto nos revelará, nos dará muitas informações, das quais nós que estamos aqui nessa noite, e aqueles que assistem esta transmissão, e que um dia poderá também se deparar com essa transmissão, poderá também entender o que Deus, Ele quer nos tratar, o que Deus quer falar conosco. Então, como sempre os irmãos já sabem, nós vamos manter a Bíblia aberta, porque aí no versículo de número 3 e 4, eu quero ler novamente com os meus irmãos. E diz: e aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Tudo começa, pelo menos a partir do que a Bíblia nos dá, a história começa desses dois irmãos, eles cultuando a Deus, levando uma oferta para o Senhor, apresentando aquilo que eles tinham em gratidão a Deus, pela vida, pela saúde, pela a comunhão, pelo fato de ter o que comer, pelo fato de trabalhar, porque essa ideia, esse ensinamento de que todo ser humano deve estar ofertando a Deus em agradecimento ao Senhor por todos os seus benefícios, é ensinado em toda a palavra do nosso Deus. E ali estavam aqueles dois irmãos ofertando a Deus por todo esse ato de gratidão que eles tinham. Eu não sei se os irmãos observaram que houve um detalhe diferente na apresentação de oferta daqueles dois irmãos. No entanto, a Bíblia diz que Deus atenta, ou seja, Deus recebe a oferta de Caim, mas a oferta de Abel, me perdoem, mas a oferta de Caim, ela é rejeitada pelo Senhor. E o detalhe do qual eu mencionei para vocês nessa noite, é que a Bíblia nos diz que Caim apenas apresentou a sua oferta, mas quando a Bíblia nos fala sobre Abel, a Bíblia, ela faz questão de dizer que a oferta de Abel foi uma oferta primogênita, foi uma oferta em que ele trouxe o melhor para Deus. Essa foi a diferença, esse foi o detalhe, é que nesta apresentação dos dois irmãos, lamentavelmente, Caim, no seu comportamento, ele não apresentou uma oferta de qualidade a Deus. E aí logo nós entendemos que Deus só receberá
uma oferta de gratidão a Ele, de nós, seres humanos, se houver nessa oferta que nós estamos oferecendo a Ele, qualidade. Se há no nosso ser, no nosso íntimo, na nossa intenção, e se há, é claro que nós iremos apresentar o melhor a Deus. O nosso Deus não é um Deus de resto. O nosso Deus não é um Deus secundário. O nosso Deus é um Deus que requer primícias de nossas vidas. Porque quando esse Deus resolveu nos salvar, quando esse Deus resolveu trazer novamente a comunhão do mundo com Ele, a Bíblia diz que Ele dá o melhor dele. E que foi o melhor? O seu Filho e o seu único Filho pela humanidade. Daí Deus deixa claro que Ele não receberá dele, para Ele de qualquer oferta. É necessário que seja uma oferta de qualidade. E eu quero deixar ainda mais claro, porque logo quando nós falamos em oferta, a nossa mente vai logo em direção a dinheiro. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de oferta. Eu estou falando de um sacrifício que você faz em gratidão a Deus. Esse sacrifício pode ser também dinheiro? Pode, mas não está restrito apenas a isso. Porque a oferta pode ser tempo, a oferta pode ser algum tipo de trabalho na obra do Senhor, pode ser de várias formas, mas o que importa na verdade é se o que estamos fazendo, estamos colocando qualidade nisso. Então, provavelmente, o que aconteceu? Quando chegou o dia de ofertarem a Deus, Caim, que diz a Bíblia que era um agricultor, um lavrador, Caim certamente pegou qualquer dos frutos da terra. Quem sabe Caim não pegou aqueles que estavam menos aparentes. Quem sabe Caim não colocou no meio daqueles frutos da terra um fruto que estava apodrecendo. Eu não sei, a Bíblia não diz. O que a Bíblia diz é que o seu irmão Abel, ele trouxe do seu primogênito, do seu primeiro, do seu melhor. Mas Abel, quando chega o dia da oferta, Abel então prepara, porque ele era um criador de animais. Ele então prepara o melhor cordeiro, o melhor carneiro para o Senhor. Eu quero mais bonito, eu quero mais gordo, eu quero o melhor que eu tenho no rebanho, porque o meu Deus, Ele merece o que é melhor. E os dois apresentam a Deus, e a Bíblia diz que Deus não atenta para a oferta de Caim, mas atenta-se para a oferta de Abel. Despertemo-nos. De que maneira nós estamos nos dando para Deus? Você veio nessa noite porque lhe sobrou um tempo? Você veio nessa noite porque não tinha nada para fazer em casa? Você veio nessa noite porque a programação que você estava assistindo, acompanhando, terminou? Você está aqui nessa noite simplesmente para dar satisfação a alguém? Se eu e você viemos nessa situação, irmãos, eu quero informar tanto para mim quanto para você que nós estamos igual a Caim. Não estamos dando a nossa melhor oferta para Deus. Porque Deus tem que ser prioridade. Deus, a gente não tem que sobrar tempo para Ele, nós temos que criar tempo para Ele. Nós temos que organizar tempo para Ele.
Porque os demais sim devem estar em segundo plano, mas nosso Deus sempre deve estar em primeiro plano. Deus nessa noite, através do comportamento de Caim, está nos ensinando a como servi-lo, a como adorá-lo, a não cometermos os mesmos erros que lamentavelmente este homem ele cometeu. Para nós endossarmos ainda mais o que estamos falando nessa noite, eu quero lembrar a igreja do que está escrito no capítulo 12 de Marcos. No capítulo 12 de Marcos, a Bíblia nos diz que Jesus Cristo ele está no templo com seus discípulos. E a posição que Jesus estava no templo era de frente com a arca em que as pessoas, elas de fato ofertavam as suas ofertas para Deus. Jesus, ele está ali de frente à arca, e a oferta ali me parece que era, de fato, valores. E a Bíblia diz que Jesus, olhando, Jesus começa a analisar a forma como aqueles ofertantes estão trazendo a sua oferta para Deus. Fica um pouco redundante, né, irmãos? Mas os irmãos entendem. E Jesus disse para os seus discípulos, para que eles pudessem observar, e disse para eles, diante daquilo que ele estava olhando, ele diz: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Aquela viúva, ela ofertou muito mais do que os ricos. E Jesus explicou, porque os ricos, o fato de terem ofertado uma quantia elevada, uma quantia considerável, esses ricos deram a Deus o que lhes sobrou. Mas aquela viúva, apesar de ter dado apenas 2 moedas, ela deu tudo o que ela tinha para Deus. Qualidade, intenção de coração. Porque naquela atitude, aquela mulher expôs o que ela tinha dentro do seu coração. Aquela mulher, com aquela atitude do depósito das moedas, ela deixou claro como era a qualidade de adoração e como é que ela servia a Deus. Então entendamos isso. Então, quando nós dermos algo para Deus em gratidão a Ele, não é quantidade, mas é qualidade. Se a qualidade for quantidade, amém. Mas o que importa, na verdade, é a qualidade. Se eu dizimo, se eu oferto apenas para dar uma satisfação ao meu pastor, se eu dizimo, se eu oferto apenas para que a igreja veja, se eu dizimo, se eu oferto apenas para dizer para as pessoas, quando esse assunto for abordado, que eu sou um praticante, Deus não está aceitando essa oferta e esse dízimo. Que fique muito claro para nós. Aquilo ficou apenas realmente em dinheiro, acabou e ponto final. Mas se o seu interesse é agradar o coração de Deus, faça isso, por ter a compreensão de que Deus, Ele é o dono de tudo, e como dono de tudo, em gratidão pela sua vida financeira, você está dizimando e ofertando, tendo a consciência também de que, como cristãos, nós temos a responsabilidade de manter a obra do Senhor. Qualidade. Não se esqueçam disso. Versículo de número 6 e 7. Aleluias. Versículo 6 e versículo de número 7. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste
E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Deus não aceita a oferta de Caim. Caim sai dali irado, chateado, triste, aborrecido com Deus. Caim não pode contra Deus, mas desenvolve no ser dele uma inveja contra o seu próprio irmão, e ele direciona toda aquela ira que ele estava e tinha, justamente para a vida do seu irmão. Deus, como Deus que conhece todas as coisas, que sabe de tudo, Deus então tem um diálogo com Caim, e diz para Caim: Caim, por que tu está irado? Por que você está triste? Por que você está zangado, Caim? Se você fizer o que é certo, você não será aceito. Deus ainda tem esta conversa com Caim, ainda alerta Caim. E a irritação de Caim foi uma demonstração que ele não reconheceu o seu erro. Amados, certamente Adão e Eva, como pais, e que já tinha uma certa experiência de convivência com Deus e comunhão com Deus, ainda que após a queda, aquela comunhão ideal, primeira, correta, perfeita, foi quebrada. Mas aí eles ainda conheciam a Deus. E certamente como pais, eles ensinaram seus filhos como deveria ser a adoração a Deus. E olha só, quando nós erramos e que nós nos arrependemos, isso nos traz uma experiência importante sobre as nossas vidas. E eles tinham toda a condição de dizer e ensinar para os seus filhos como seria, porque um dia eles falharam com Deus. E certamente eles não queriam que seus filhos também falhassem com Deus. E certamente também eles ensinaram seus filhos. E por isso que Deus disse: Caim, se tu fizer o que é certo, não será aceito. Você não compreende que você errou, você não compreende que você, ao invés de trazer o melhor para mim, você não trouxe. E aí, irmão, a verdade é que esse tipo de comportamento ainda permanece na vida de muitos de nós. Nós não aceitamos quando nós somos chamados à atenção. Nós entendemos completamente errado quando alguém com amor nos corrige, nos chama a atenção, nos fala dos nossos erros. Nós fazemos uma leitura completamente errada disso, quando na verdade deveríamos entender o seguinte: se a minha mulher está me chamando a atenção desse erro, é porque ela quer o melhor para mim, é porque ela percebe que eu estou falhando. Se o meu marido está fazendo isso, é porque ele quer o melhor para mim. Se o meu pai está fazendo, é porque ele quer o melhor para mim. Se o meu amigo está fazendo isso, é porque ele quer o melhor para mim. Se o meu pastor está fazendo isso, é porque ele quer o melhor para mim. Ao invés de ficarmos enraivados, chateados, irados, nos fazendo de vítima o tempo todo, não querendo aceitar o nosso erro, irmãos, acordem, reflitam, preste atenção naquilo que você está sendo orientado e chamado a atenção,
faça uma análise se nós não erramos. Se nós não vacilamos de fato. Preste atenção se nós sempre fizemos o nosso jeito e sempre quebramos a cara, sempre deu errado. Então por que não ouvir um outro conselho? Por que não ouvir uma outra direção? Por que não ouvir uma outra ideia, um outro conceito? Já que o que nós sempre defendemos sempre nos levou para o abismo, sempre nos fez cometer erros. Então por que não analisar outra alternativa? É para nós refletirmos. Essa atitude demonstrou que ele não reconheceu o seu erro. Aí nós temos aqueles problemas, né? Relação pastor-ovelha, a gente senta, orienta o irmão ou a irmã. Alguns não aceitam, se chateam, saem até do ministério e deixa claro que na verdade não reconheceu os seus erros. Porque esse não é a saída, esse não é o certo a ser feito. Caim, ao invés de reconhecer, de se levantar, ignorou completamente ao nosso Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se nós estamos nos comportando dessa maneira diante daquilo que estamos sendo orientados, chamada a atenção, é porque nós ainda não entendemos o erro que nós cometemos. E nós somos difíceis nisso, né, irmãos? Como a gente precisa se render. E sabe o que? Porque isso é porque existe uma coisa chamada orgulho na nossa vida que a gente acha que não tem, mas que todo momento está se manifestando na vida de cada um de nós. Orgulho. Não, eu não sou orgulhoso não, não sou orgulhosa não. É porque a gente tenta encontrar justificativa. Meu irmão, minha irmã, na verdade são orgulhos. E quanto mais você resistir nisso, mais você vai ser penalizado, vai ser penalizada. Refletindo sobre o comportamento de Caim, preste atenção. Não deixe nada tirar sua atenção nessa noite não. Porque a única pessoa, o único ser interessado nisso é o nosso inimigo. Porque a palavra diz, o próprio Senhor Jesus, que nos purifica, nos lava. A palavra, ela nos dá conserto. E Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra. E muita gente não gosta de ouvir palavra. E por isso que muitas vezes caminham por situações outras. Hebreus capítulo 12, versículo número 11 nos diz: e na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Olha que coisa interessante. Novamente, na verdade toda correção no presente não parece de gozo, senão de tristeza. Quem gosta de ser chamado, irmãos? Nem eu e nem você. Agora a gente precisa também fazer um exercício. Se eu não gosto de ser chamado, eu preciso me consertar. Eu preciso também rever a minha vida e não dar lugar para que a todo momento eu fique sendo chamado. Isso é uma coisa que nós podemos fazer, certo? Mas como não somos perfeitos, em algum momento nós vamos falhar e alguém poderá nos chamar a atenção. Mas entenda que depois, se dermos ouvidos, se entendermos, produzirá em nós um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Por ela quem? Pela correção. Pela correção. A gente sabe disso, mas a gente é difícil aceitar.
Os de 45 anos para baixo aí, de 45 anos para baixo, ou que tenham mais idade ainda, sabem que nós tomamos porrada na nossa juventude quando éramos crianças. Era porrada, irmãos. Esse chinelinho que tu está reclamando de teu pai e tua mãe, a gente tomava de madeira, de mangueira, de fio. E sabe qual era o contexto da época? Quando um chegava próximo do outro e dizia assim: rapaz, minha mãe hoje me bateu com fio. Oxe, a minha bateu com a vara de vassoura. O contexto é que a história era uma pior do que a outra. A gente ficou certamente chateado com os nossos pais. Hoje, nós contamos essas histórias louvando, agradecendo e glorificando a Deus, porque ainda que de uma maneira um pouco radical, mas que o contexto era aquele, nos formou, nos forjou que nós somos hoje. Homens e mulheres direitos, homens e mulheres resistentes ao tempo, ao sol, à chuva e às dificuldades. Hoje estão tirando tudo isso. Que Deus tenha misericórdia de nós. E claro que nós não estamos aqui sendo a favor de violência, sendo a favor do extremo, mas sendo a favor da disciplina que corrige, que nos traz coisas boas e importantes. Versículo de número 8. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Olha, como nós seres humanos, quando não nos arrependemos, quando continuamos resistentes, quando continuamos no nosso orgulho bobalhado, irmãos, todo mundo diz, a gente ignora, fecha os ouvidos, tampa os olhos e faz aquilo que está no nosso coração. Não foi qualquer um, não foi o melhor amigo, ser humano que falou com Caim. Não foi a mulher, não foi o vizinho, não foi o primo, não foi a sobrinha, não foi, foi o próprio Deus que conversou com Caim. Imagine aí, tem uma ideia aí. Como nós, na nossa condição carnal, nós somos terríveis. E como nós precisamos ser tratados. Abel, por que você está irado? Caim, melhor dizendo, Caim, por que você está irado? Por que você está triste? Faça o que é certo e você será aceito, meu querido. Faça o que é certo e eu aceitarei você como aceitei Abel. Abel não é melhor do que você. E as leituras erradas continuam, né? É porque o meu irmão é mais amado do que eu. É porque o meu irmão tem mais privilégio do que eu. Não se trata de nada disso. A ignorância que muitas vezes nós temos, a resistência, não ouvirmos a voz de Deus, é que nos faz fazer essa leitura completamente errada daquilo que devemos ouvir e fazer para servirmos a Deus melhor. Então o versículo de número 8 nos diz que Caim, estando no campo, levou Abel e chegou lá, matou o seu irmão. Versículo de número 7, voltando, vou ler novamente. Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti, e se fizeres o mal, o pecado jaz à porta. Detalhe aqui nessa palavra. E Deus diz assim: e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Detalhe. Abel nessa conversa, Caim, melhor dizendo, nessa conversa, foi orientado por Deus, sabe sobre o que, irmãos? Sobre o poder de decisão que nós temos.
Deus disse para Caim: Caim, no teu coração está o desejo do pecado, de tirar a vida do teu irmão, em outras palavras. Mas eu quero te dizer o seguinte: você poderá dominar, você poderá fazer diferente, você pode não cometer esse erro, se você se esforçar, se você lutar. A palavra não nos fala sobre a figura do inimigo, mas nós sabemos que por trás disso tudo também, sem querer tirar a responsabilidade do ser humano, lembre-se disso, existia a figura ali do nosso inimigo, do nosso adversário, que lançava as setas, como diz a palavra, os dardos inflamados, tira a vida dele, acaba com ele. E Deus diz: olha, o desejo está no teu coração, mas tu poderás dominá-lo. Poder de decisão. Poder de decisão. E falar sobre poder de decisão foi uma das coisas que eu aprendi com Deus no princípio da minha conversão. A glória de Deus, a honra de Deus. Mas o Senhor me fez ver na minha adolescência, lançada no álcool, chegando à beira do ser um alcoólatra. Deus me fez entender: você não foi criado para isso. Você não veio a existir no mundo para isso. Mas eu te fiz para a glória do meu nome. Eu te fiz para louvor da minha vida. E quando você desejar, você quiser, você se esforçar, eu, Deus, o soberano, o Senhor, darei toda a condição para que você seja diferente do que você é hoje. E o Espírito de Deus naquele dia ministrou sobre o meu coração, e eu dei lugar à voz de Deus, e Deus me tornou quem eu sou hoje, para louvor e glória do seu nome. Porque o Senhor nos deu uma coisa chamada poder de decisão, revelada naquele dia, naquela conversa com Caim. Caim, tu poderás dominá-lo. Mas Caim não exercita este poder de decisão. Como muitos não estão exercitando esse poder de decisão. E contando assim, eu não estou dizendo que foi fácil para mim abandonar a bebida. Eu amava, eu tinha prazer, eu me deliciava. Alguns dos irmãos que aqui estão sabem da minha história. O nosso irmão Antônio ali de Celina sabe muito bem, me conhece desde criança. E conhece esse passado negro na minha vida, esse momento tão terrível na minha vida. Mas o Senhor me fez entender isso. E Deus está te fazendo entender isso nessa noite, meu amigo e amiga que está aqui neste lugar, irmãos e irmãs. A questão foi que Caim não exerceu o seu poder de decisão. Ele continuou resistente e concluiu o plano que estava na sua mente. Não conclua, volte. Dê o braço a torcer, humilhe-se, sai do seu ego. Diga para alguém que você de fato errou, que você falhou, mas que você quer ser diferente. Reconheça isso. Não vá em frente, porque a Bíblia Sagrada ela está cheia de conselhos para a nossa vida. É Deus nos aconselhando e nos direcionando. Uma certa vez eu fiquei muito triste,
Porque uma determinada irmã passando por problemas difíceis, e eu me coloquei à disposição para ir lá novamente, para aconselhar novamente. E aquela irmã me disse a seguinte coisa: não, pastor, se eu venho aqui e vai aconselhar de novo, fazer a mesma coisa, eu já estou cheio de conselho. E eu disse: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Porque o que Deus faz através da Bíblia Sagrada é nos aconselhar. E todo e qualquer homem ou mulher que andar segundo a palavra de Deus certamente terá uma vida diferente da que tem hoje. Então ele não exerceu esse poder de decisão. Muitos continuam não exercendo. E se você continuar dessa mesma maneira, infelizmente, cada dia mais você mergulha no poço. Mas Deus, Ele quer te tirar desse poço. Deus quer fazer diferente. Não vai ser fácil, vai ser uma batalha travada, mas é preciso se dar muito mais do que você tem se dado para Deus. Porque esse Deus é um Deus que transforma e que nos liberta para a glória do seu nome. Versículo de número 9. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, seu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? Veja a rebeldia deste homem. Mesmo assim, Caim não reconheceu o seu pecado. Deus conversa com ele, mesmo assim ele vai em frente, coloca o seu plano em ação, mata o seu irmão. Quando Deus vai perguntar a respeito de Abel para Caim: Caim, cadê o teu irmão? Ele diz assim: sou eu, guardador, sou eu responsável pelo meu irmão, sei lá, do meu irmão, rebelde. Irmãos, e aí tem muita gente que se mantém assim. Deus o tempo todo está dando oportunidade. Deus o tempo todo está chamando a atenção. Deus o tempo todo está avisando e mantém-se resistente. Coração duro. Tem pessoas, irmãos, que a gente conversa, a gente orienta, a gente chama, a gente aconselha, e a gente sai dali achando que aquele irmão, que aquela irmã compreendeu tudo que foi dito, que vai haver uma mudança, e a gente sai dali e na verdade permanece no mesmo caminho, na mesma escolha que fizeram. E o que nós vemos é a plena destruição daquelas vidas. Caim foi um homem tão mau na sua essência como ser humano, que ainda lá no Novo Testamento, depois de muitos anos, a menção que é feita sobre a vida de Caim são menções negativas. Nós vamos encontrar lá na carta de Judas, no Novo Testamento, no capítulo 1, só tem um capítulo, Judas, versículo 11, diz assim: ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro. Caíram no erro de Balaão, outro personagem bíblico que pecou, e foram destruídos na rebelião de Corá, um outro personagem. Então toda vez que é mencionado, toda vez, e foram poucas vezes, que é mencionado acerca da vida de Caim, vem sempre com uma menção de forma negativa. E quando eu e você, nós nos mantemos no erro, na resistência e não ouvir a voz, e não querer consertos, certamente, as pessoas que falarão de nós, falarão de forma negativa. E se você está preocupado em viver uma vida diferente, uma vida abençoada, você precisa, em nome de Jesus, baixar a sua guarda. Está aberto às críticas e às sugestões, para que você possa melhorar na sua condição como ser humano. Em 1 João capítulo 3, versículo 12, também mencionando sobre Caim, diz: não sejamos como Caim,
que pertencia ao maligno. Olha a expressão de João a respeito da vida de Caim. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Outro problema, permanecer nessa condição, é deixar claro que a gente pode não pertencer a Deus, mas pertencer ao nosso adversário. Olha que coisa terrível. Irmãos, a gente brinca muitas vezes de ser cristão, e a gente está tendo conduta muitas vezes que mostra que nós não somos de Deus, mas que infelizmente estamos seguindo a direção do adversário. Não é brincadeira, mas infelizmente alguns estão vivendo nessa vida. Tenham cuidado quanto a isso. Vida cristã se leva a sério. Vida cristã precisa realmente ter vida no altar, conserto, santidade. É isso a proposta do Evangelho. Por último, versículo de número 11 e 12. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, presta atenção, irmãos, quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e errante serás na terra. Caim, com essa resistência à voz de Deus, ele trouxe prejuízo, tanto na sua vida profissional, que era a habilidade de plantar, de colher, quanto também na sua relação com a própria terra. O Senhor disse para Caim, no versículo número 12, quando lavrares a terra, ela não te darás mais a sua força. Eu pensava ser brincadeira, mas as mulheres sabem bem disso, e sempre nos falam isso. Quando você não tem uma boa mão para plantar, para cuidar, o que é que acontece? Tudo que você planta, morre. É porque ainda não existe uma relação sua com a terra. Brincadeira, mas é verdade. Quando as pessoas com amor começam a tratar com amor aquilo que você está fazendo, plantando, e parece ser brincadeira também, a gente vendo mulheres conversar com plantas, com rosas, com aquele negócio todo, e realmente faz efeito. E a Bíblia está nos falando justamente isso. Ele perde essa relação com a terra. O pecado, ele é devastador, ele é terrível, irmãos. O pecado só traz destruição, e nós não fazemos ideia o que o pecado pode trazer na vida do ser humano. A gente não faz ideia. Tem gente destruindo completamente a sua vida. Tem gente que por conta do pecado perdeu mulher, perdeu emprego, perdeu família, perdeu contato com filhos. Tem mulheres que por conta do pecado perdeu um bom homem, a família não quer nem se envolver, vive uma vida completamente de cabeça para baixo, sem rumo nenhum. O pecado, ele é devastador. A gente não sabe onde a gente pode chegar cometendo erros e pecados. Por isso que nós temos que viver vida de santidade. Quantas vidas arruinadas, irmãos. Eu vejo hoje na profissão que eu exerço, os colegas antigos que foram para suas reservas, alguns só conseguiram ter uma casa depois que foi para a reserva. 30 anos de serviço. E sabe qual é a razão? Homens que viveram o tempo todo no adultério, na prostituição. Cada cidade que trabalhava tinha uma mulher, tinha um filho. E com isso seus ganhos eram tirados, porque mulheres entravam na justiça. E aqueles homens viviam completamente arruinados. E a gente olha para esse quadro maldito, terrível. É triste,
é devastador. Tivemos um trabalho alguns anos passados aqui em que íamos para as ruas dar comida a morantes, a moradores de rua. Irmãos, era cada história. As pessoas perderam suas famílias por causa de bebida, estavam dormindo na rua em papelão, sujos, vivendo ao léu. Tudo isso por causa do pecado. E aí Deus diz assim: Caim, você rompeu a sua comunhão comigo. Até a terra que você era um bom produtor, a terra não vai mais te dar o fruto como ela lhe dava. Você rompeu essa comunhão. Lembre-se disso, igreja do Senhor, visitantes que estão aqui nessa noite. Não vale a pena o pecado, não vale a pena. São prazeres momentâneos, rápidos, mas que são devastadores. E olha, se você teve a oportunidade de não perder tanto na sua vida, meu irmão, minha irmã, agarre-se isso em nome de Jesus. Enquanto há tempo, enquanto está dando a oportunidade, enquanto os teus filhos te amam, enquanto a tua mulher te ama, enquanto o teu marido te ama, enquanto tua família te ama, enquanto há pessoas que querem estar ao seu lado para te ajudar, meu irmão, minha irmã, grude nessa oportunidade enquanto há tempo, porque o diabo, ele quer assolar a tua vida, ele quer destruir a tua vida, mas o Senhor quer dar vida e vida com abundância. Concluindo a mensagem dessa noite, eu vou dizer uma coisa para os irmãos que eu tenho dito muitas vezes aqui. Eu tenho me tornado um ser humano melhor, um cristão melhor, porque uma das coisas que eu tenho feito na minha vida é observar o comportamento de nós seres humanos. E quando eu olho e observo o comportamento de nós seres humanos, eu tenho feito o seguinte, orientado por Deus e ajudado por Deus. Aquilo que é ruim, eu elimino da minha vida. Aquilo que é bom, eu coloco em prática. Eu te aconselho isso no nome de Jesus. Porque eu irei me esforçar diante da reflexão que fizemos aqui nessa noite em relação à vida de Caim, a não cometer os mesmos erros que Caim cometeu na sua vida. Porque eu quero continuar e eu preciso continuar cada dia sendo um ser humano melhor e um cristão melhor. E isso é um dos métodos que eu tenho usado para a minha vida. Então, se o meu vizinho, se o meu amigo, se um irmão em Cristo, se um colega de trabalho, ele vacilou no adultério, e eu vi aquela família que era tão abençoada se destruir, meu irmão, sabiamente, eu vou eliminar isso da minha vida, eu vou ficar ligado e não dar essa brecha para o diabo, porque eu quero continuar a ter uma boa convivência com a minha família. E que coisa boa é família, que coisa maravilhosa. Eu estou falando de família dando exemplo, mas existem tantas outras coisas, das quais eu e você poderemos pegar como exemplo. Ah, eu não quero ser crente, para mim ser crente igual fulano de tal. Querido, eu quero te convidar nessa noite a você vir para Jesus e fazer diferente dessa pessoa que você conhece, que você sabe que não está vivendo conforme a vontade de Deus. Eu quero te desafiar nessa noite a viver uma vida melhor para Ele e ser exemplo para a glória do nosso Deus. É assim que a gente deve fazer e não permitir que essas coisas nos impeçam de avançar.
faça melhor, seja melhor para a glória e louvor do nosso Deus. Amém? Que essa palavra permaneça nos nossos corações. Porque todos os dias que aqui estamos recebendo o conselho de Deus. E aí, ser Caim ou ser Abel? A escolha é sua, a escolha é minha. Espero que escolhamos ser Abel. Amém? Espero que escolhamos ser Abel. Porque Caim, traçamos nessa noite o que deu a vida dele. E para finalizar completamente, Caim se afastou da presença do Senhor e continuou, diz a palavra, errante pelo mundo. Escolheu continuar vivendo na sua ignorância. Tem gente que vai morrer e lamentavelmente vai sofrer a condenação eterna. Sabe por quê? Porque não quer mudança. Não quer ser diferente. Infelizmente, assim como foi Caim. Vamos nos colocar de pé neste momento em nome de Jesus. A pergunta que eu vos faço nessa noite é: se diante de tudo aquilo que você ouviu aqui neste lugar, você que veio nessa noite a esta casa, convidado, trazido pelo Espírito de Deus, se essa era a palavra que você tanto precisava para entender que você precisa de Deus, e se você quer neste momento aceitar a Jesus, se você quiser entregar a sua vida a Jesus, se você quer a ajuda dele, o auxílio dele para a tua vida, você pode acenar com uma de suas mãos, declarando nessa noite que quer receber Cristo como Senhor e como Salvador de sua vida. Há alguém aqui neste lugar que quer fazer uma aliança com Cristo Jesus? Se você quer, levante uma de suas mãos e estaremos orando por você, para que o Senhor te abençoe e te dê direção todos os dias. Não há ninguém nessa noite. Como sempre, nós louvamos e adoramos o nosso Deus e convidamos para que você continue vindo a este lugar ou em outros lugares que propague o Evangelho, a palavra de Deus. Ó Pai, bendito seja o Cordeiro Santo de Deus, louvado seja o teu nome para todo sempre. Nós adoramos, bendizemos e louvamos o teu nome. Nós glorificamos a ti por todos os teus feitos e bondades. Obrigado por nos ter trazido a este lugar e termos o privilégio de ouvirmos a tua voz, meu Senhor. Que todo esse comportamento de Caim seja rejeitado por cada um de nós, que possamos fazer o contrário do que ele fez e, ó Deus, apresentarmos o melhor para o Senhor, porque quando nós apresentamos o melhor para o Senhor recebe a nossa oferta e nós, ó Deus, nos alegramos na tua presença. Nos ajuda a tomar decisões importantes na nossa vida, porque o Senhor nos deu a condição das decisões. O Senhor tem nos orientado e nos capacitado para isso. E mesmo que nós acertemos, a glória sempre será do Senhor. Ó Deus, que o Senhor ministre aos corações dos que aqui estiveram. Que o Senhor continue plantando a tua verdade nessas vidas. Que cada um dos que aqui estão, Senhor, nessa noite, Deus, sejam trabalhados pelo teu Espírito Santo. Sejam movidos pelo Senhor. Que haja arrependimento em cada um dos corações para viver uma vida diferente.
Que aqueles que vieram aqui, Deus, não voltem da mesma maneira para os seus lares, mas voltem com uma nova mentalidade, voltem com uma nova direção do teu espírito para viver uma vida que te agrada, Senhor. Dê uma semana abençoada a todo o teu povo e conduz os teus filhos, todos, em nome de Cristo Jesus, em paz nessa noite. Vão para os seus lares, para a glória de Deus, e todas as crianças venham aqui à frente. Podem, a igreja está liberada, só quero que os pais e todas as crianças aqui, rapidamente aqui à frente, para nós orarmos pelas crianças aqui desta localidade. Amém? Rapidamente, queridos, em nome de Jesus.